Olá pessoal, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. E antes de mais nada, eu convido vocês a assistirem o nosso webinar de cotação de preços, realizado hoje pela manhã, está lá no YouTube, juntamente com os demais webinars que já foram realizados, como a ordem de produção, o planejamento de compras. Temos vídeos também de orientações em relação à NFCE, enfim, uma série de conteúdos que irão mantê-los informados. Também se inscreva em nosso canal, ative o ícone de notificação para receber todos os vídeos que estamos trabalhando e disponibilizando na plataforma do YouTube, que vem muita novidade por aí, ok? A nossa playlist do Batei também já está disponível lá, convido vocês a assistirem desde o Frente Loja até o dashboard Gestão Financeira. Vocês vão perceber que é uma estrutura que vai ajudar bastante na análise e gestão estratégica aí da sua empresa. E no vídeo de hoje, pessoal, iremos complementar o nosso Gestão Financeira, apresentando a vocês o dashboard financeiro de comparativo, onde vocês poderão realizar uma análise das receitas e despesas dentro de um determinado período e cruzá-lo com outro período, até para poder ver se houve avanço, se houve algum retardo, se as metas foram atingidas, enfim. É um campo de análise muito grande, é uma interface bem interessante, bem didática, E é isso, e a ideia é justamente servir de ferramenta diária para vocês aí. Para acessar a interface de comparativo, vamos lá em nosso Bateia, disponível na área de trabalho, e deslocarmos até o dashboard Gestão Financeira, seguido de clicar na opção Selecionar Comparativo. Bem, pessoal, este é o dashboard financeiro de comparativo. Do que ele é composto? É importante vocês conhecerem os campos. No nosso primeiro quadro aqui, conforme até a gente já viu lá na interface de planejamento, planejamento financeiro, nós temos aqui a média de faturamento dos últimos meses, que o programa irá calcular para você ter uma noção de média de faturamento da sua empresa nos últimos 6 meses, ou 3 meses, é uma questão de parâmetro. Perfeito? Em seguida, nós temos aqui um campo de meta. No caso, como no mês de agosto, no mês passado, eu não estipulei nenhuma meta, este campo está a meta não definida. E o quadro em azul é o resultado da meta, que é a soma da média mais a meta estipulada. Eu tenho aqui a minha meta. Ok? O campo resultado esperado também está vazio, porque não foi estipulado nenhuma meta no mês de agosto. Daqui a pouco eu irei estipular uma meta para o mês em vigência de setembro, para vocês visualizarem melhor. Porém, no vídeo onde expliquei o planejamento financeiro, isso foi trabalhado. Então, em caso de dúvidas, basta só visualizar esse dado. No campo receita do período, nós temos aqui a receita do período determinado, do primeiro período determinado. E embaixo eu tenho aqui o percentual em relação à média e a diferença entre a minha receita e a minha meta estipulada. E abaixo esses dados em percentuais, só que tratados em valores, conforme também já foi explicado. No centro, eu tenho um quadro de diferença que nada mais é entre as diferenças, entre os dados do mês de agosto e os dados do mês 9, que está aqui em percentual. Essa diferença aqui está tratando a diferença entre as metas estabelecidas. No caso da dúvida também vocês podem chegar aqui, vocês vão ver que aqui é a diferença entre as receitas tratadas naquele período. Ok? Por quê? No mês de agosto eu tive o valor de 567 mil, no mês de setembro, 306 mil. Então, essa é a diferença aqui em percentual e essa é a diferença em valores, tá? Valores de receita. Beleza? E seguido, aqui à direita, no quadro mês 9, são os mesmos campos, em diferença em percentual e diferença em valores. Um pouco abaixo, eu tenho esses dados em relação às despesas. Novamente, reafirmo, é importante que vocês façam os registros das operações do sistema para que o total,
o total possa informar, né, conceder dados para o dashboard de comparativo. Né? A automação comercial ela tem que estar com os dados todos registrados para poder transferir esses dados para a nossa plataforma aqui, Bateia, e você gerenciar as informações corretas e em sua totalidade. Então eu tenho aqui também a minha média das despesas dos últimos meses e o mesmo segmento, tá pessoal? Aqui eu tenho uma meta, né, das despesas, né, de redução das despesas ou de aumento das despesas, enfim, não foi estipulada, por isso que o campo está vazio. Aqui eu tenho o resultado da média mais a meta, o resultado em valor esperado e o campo de despesas no período. Esse já é um valor consolidado das despesas, né? O mês agosto já foi findado, então eu tenho aqui o resultado das despesas no período, ok? Abaixo eu tenho aqui o percentual em relação à minha média. Percebo que eu teve aqui um aumento de 32% das minhas despesas em relação à minha média, perfeito? E este valor em relação à meta é o mesmo, porque não foi estipulado nenhum percentual de meta. E abaixo, esses dados em valores. Ao centro, eu tenho o campo de diferença entre as despesas no período, em percentual e em valor. E à direita, as mesmas informações, porém, do mês 9. E logo abaixo eu tenho os resultados. É a diferença entre as receitas e as despesas. Né? Eu tenho aqui o resultado do mês de agosto de 2019, só que tratado em percentual. Nós vamos subir aqui para vocês visualizarem, né, os resultados, né, em percentual. E eu tenho aqui o valor de saldo do mês de agosto, né, de 2019. Ok? Esse saldo é as receitas menos as entradas menos as saídas. Perfeito? Aqui eu tenho a diferença entre os períodos, né, comparando o saldo do mês de setembro com o saldo do mês de agosto. Então eu tive aqui no mês de setembro uma queda, né, neste valor. E ao lado aqui eu tenho o resultado do mês de setembro de 2019. Perfeito? Então, esses são os campos que compõem essa interface. Né? O que é possível realizar aqui, Vinícius? Vamos lá, então. Vamos simular, né? Nós vamos aqui estipular metas tanto para as despesas quanto para as receitas do mês de agosto e do mês 9, para a gente poder fazer um comparativo. Né? Para isso, basta clicar na parte superior na tela na opção Selecione, Ajuste de Metas. Né? Iremos colocar, é até estranho, um pouco estranho, falar sobre meta do mês que já findou-se. Porém, é mais para vocês entenderem o comportamento. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos aqui localizar 08, né? 08 e localizar o campo entrada. O campo entrada é para poder definir as metas das receitas, pessoal. Então, eu venho aqui à direita no botão de editar e vou colocar aqui que a minha meta de crescimento em agosto de 2019, eu tinha aqui uma ideia de 5% de aumento. Né? Vou novamente 0,8, por quê? Eu já coloquei aqui na entrada. Eu também vou fazer aqui uma meta para a saída, para ser tratado lá nas despesas. Né? Então, novamente, editar. Vou colocar aqui um valor negativo, que a minha ideia é reduzir as despesas, né? Menos 2%. Então, se eu voltar novamente aqui, mês 8 de 2019, eu tenho aqui 5%, minha meta aqui de crescimento faturamento, entrada, e uma redução de menos 2% aqui nas saídas. Este primeiro valor aqui de ajuste, pessoal, vocês podem desconsiderar que este aqui foi o valor que trabalhamos no vídeo anterior, quando falamos sobre ajuste de saldo do mês. Então, definimos aqui o mês 8 de 2019. Porém, agora nós vamos no mês vigente. Então, vamos no mês 9, no mesmo campo, entrada 9 de 2019. Nós vamos aumentar aqui, nós vamos aumentar o faturamento em 10%. Né? E nós vamos aqui no campo de saída, colocar aqui uma diminuição de despesa de 3%. Lembrando que ambos os campos podem ser colocados, né, podem ser utilizados valores positivos e negativos. Quando eu retornar novamente em comparativo, vocês vão perceber que os dados já foram carregados. Então eu tenho aqui já o tratamento das minhas, né, dos meus dados aqui em relação ao mês 8. Então eu tenho aqui a média de faturamento mais o percentual estipulado
Então, essa era a minha meta e este é o valor apurado dentro do período. Então, percebam que eu fiquei acima da média este valor de 5,08 em relação à minha média, tá, pessoal? Em relação à minha média. Em relação à minha meta, eu fiquei 0,08, ok? Então, em relação à minha média, eu tive um aumento de 5,08%. Em relação à minha meta, eu tive um aumento de 0,08. Pequeno, mas houve um acréscimo. E embaixo esses valores representados em valores. Ao centro, conforme já havia dito, são as diferenças entre a receita do período 9 e a receita do período número 8, dos 2 meses. E também perceba aqui que no mês vigente, eu já coloquei aqui uma meta de 10%. Então, já é possível eu acompanhar, gerenciar para poder ver se eu estou atingindo, o quanto falta para mim poder atingir. É interessante trabalhar essa questão lá na interface de planejamento financeiro. Então, eu tenho aqui o resultado esperado, que nada mais é que o aumento do meu faturamento em relação à minha média. Ok, pessoal? Aqui eu tenho a receita até a presente data. Ok? E aqui eu tenho o percentual em relação à minha média. Comparando essa receita do período com a minha média de faturamento. Percebo que a minha média está muito acima ainda. Então, por isso que ainda eu estou negativo aqui, 43,99%. E aqui é o percentual em relação à minha meta. Então, eu tenho o valor aqui de meta e esse aqui é o percentual que falta para mim atingir esse valor estipulado. Abaixo eu tenho as despesas com os mesmos tratamentos, onde eu posso avaliar se o decréscimo nas despesas, como que foi esse resultado, e no mês em vigente também como está esses resultados. E aqui abaixo fazer um comparativo entre os 2 meses. Então, pessoal, percebam que é uma interface muito rica de dados, prática para vocês fazerem uma relação entre o mês anterior e o mês em vigência, para você poder talvez fazer algum ajuste em algum processo, para poder talvez atingir a meta das despesas, também das receitas. Então, isso tudo de maneira simultânea, basta que você alimente a sua automação comercial. Perfeito, pessoal? Então, em caso de dúvidas, eu peço a vocês que entrem em contato com o nosso canal, através aqui do serviço de atendimento ao usuário, na interface principal do Bateia, ok? E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar o ícone da notificação, onde iremos disponibilizar novos vídeos e vocês receberem as novidades das versões, as novidades dos novos vídeos do Bateia, novos vídeos de nossa automação comercial e dentre outras orientações. Beleza, pessoal? Então é isso. Grande abraço e até o próximo.